Precificar serviços e ter uma visão exata de quais clientes e contas mais te trazem lucro ou prejuízo é um grande desafio em qualquer empresa. E hoje eu vou te ensinar a como resolver isso usando o Rarity. Para aqueles que eu ainda não conhecem, meu nome é Rafael Gontijo. É sempre um prazer estar com vocês aqui nesse webinar. Sou coordenador de vendas aqui na empresa e desde já também quero deixar bem aberto o canal de comunicação entre a gente. Hoje o Rarity tem um time de consultores extremamente preparados para receber suas necessidades, suas dúvidas e a gente conseguir te ajudar a melhorar a precificação e a rentabilidade dos seus projetos. Hoje, então, a gente vai falar sobre como mensurar a rentabilidade das contas e entender, de fato, se aqueles clientes estão dando lucro ou prejuízo. E aí, quando a gente vai falar sobre rentabilidade, é muito importante falar sobre precificação. E precificar serviços é um grande desafio hoje, principalmente para empresas essencialmente de serviços. Aqui eu quero trazer alguns exemplos de agências, empresas de tecnologia e desenvolvimento, arquitetura, advocacia, que são empresas que vivem essencialmente de serviços e precisam ter uma melhor maneira de precificá-los. Hoje, quando a gente vai falar sobre precificação, existem várias linhas e metodologias para se colocar, o preço naquele serviço prestado. Algumas empresas elas optam por olhar para a concorrência e ter uma noção do mercado. Quanto que o mercado está cobrando, ela vai lá e tenta ter uma visão dos custos daquela empresa, ver uma média de cobrança lá fora e tenta achar um ponto ali de equilíbrio do qual ela consegue ser competitiva e ao mesmo tempo conseguir também trazer lucro. Outras empresas elas seguem tabelas emitidas por sindicatos, por organizações que fazem a estimativa ideal de quanto deve se cobrar por um serviço e aí algumas empresas optam por seguir essas planilhas, essas tabelas que são fixadas. E existe um outro grupo de empresas que decide precificar isso por horas. E aí hoje um dos pontos que eu quero trazer para vocês é justamente incentivar esse tipo de precificação. Fazer a precificação por horas é super importante porque aí sim você consegue ter uma visão exata de quanto você está investindo em cada conta, em cada cliente, em cada projeto e o quanto aquilo está te trazendo de retorno. Até porque quando você precifica em horas, você leva em consideração a hora homem trabalhada de cada colaborador. E a gente sabe que tem colaboradores que têm uma hora mais cara do que outros e aí muitas vezes você vai encontrar gaps aonde? Se você precificar por um pacote fechado, por exemplo, então eu vou contratar esse pacote de serviços e vou te cobrar esse valor X. E aí, independente de como for a execução, você vai pagar apenas o valor X. Esse tipo de precificação ele é chamado de FII mensal e isso muitas vezes pode sair do controle. E aí eu volto para a precificação em horas. Por quê? Quando você precifica dessa maneira fechada, você acaba colocando muitas vezes colaboradores que são mais caros, trabalhando em atividades que talvez colaboradores mais baratos conseguiriam fazer. Então, mesmo que você precifique por pacotes fechados, é muito importante você ter uma visão do custo operacional, ou seja, o quanto de fato você está gastando para entregar aquele pacote e se está sendo vantajoso ou não. E até ter uma visão se as alocações das pessoas, conforme cargos e a hora homem, está sendo feita corretamente. E o interessante é que tudo isso dá para ver no Rarity e a gente vai falar sobre isso hoje, para vocês justamente entenderem como isso funciona. O primeiro passo para se precificar de uma forma interessante e conseguir aí ter uma visão dessa rentabilidade é primeiro determinar os teus custos. Então defina todos os teus custos, principalmente o quanto você pode investir por cada tipo de atividade, por cada tipo de projeto, para que a gente consiga ter uma base de comparação e aí sim conseguir entender aonde que está o percentual de ganho e a margem deste projeto. Um segundo ponto super importante é você conseguir definir a sua margem de ganho. Ou seja, se você vai definir o teu custo, quanto você precisa investir em horas, em reais também numa atividade, o quanto que você tem de expectativa de margem de lucro, para você conseguir também ter essa visão do real e do orçado. Isso é super importante para a tua precificação. E por fim, eu quero também trocar algumas ideias com vocês durante o webinar sobre a padronização e elaboração de SLAs. Isso é super interessante porque quando você padroniza serviços,
você padroniza processos, você padroniza fluxos, melhor controle você tem e maior visão operacional você tem do teu negócio. E isso é super importante criar, inclusive tem webinars recentes sobre automatização do fluxo, que vai te ajudar bastante a ter essa visão de como deixar isso cada vez mais estratégico e rentável para a sua empresa. E além de você padronizar o teu processo, é importante você definir SLAs, ou seja, orçamentos mesmo para cada tipo de execução. Numa empresa de tecnologia, por exemplo, é super interessante o gestor, né, daquela organização definir quantas horas por mês ele vai investir em cada tipo de demanda. Quantas horas ele vai investir em bugs, quantas horas ele vai investir em correções de áreas, quantas horas ele vai investir em desenvolvimento de novas features ou melhorias de produto e até mesmo de atendimento ao cliente. Então, quando você define esses SLAs, você tem um controle melhor, né, da usabilidade do software e da rentabilidade como um todo aí da empresa. Beleza? Vamos passar então por algumas features do Revent que eu quero mostrar para vocês como o sistema pode te ajudar a ter essa visão de lucro ou prejuízo por conta. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Muitos aqui já conhecem o sistema, então essa é a tela inicial do Revent e aqui você já tem uma visão então do teu dashboard, como é que está toda a parte de planejamento. Já já eu volto aqui, mas primeiro eu quero mostrar quais são os primeiros inputs necessários para se mensurar a rentabilidade. Tá vendo aqui essa engrenagem? Ela é um botão que chama administrar e aqui você vai configurar e cadastrar os seus usuários. Aqui dentro, quando você cadastra os seus usuários, você vai fazer alguns inputs, desde jornada de trabalho, o nome, e-mail, permissões de quem pode abrir tarefas para quem pode receber tarefas de quem. E aí quando você entra dentro do usuário, você vai fazer a configuração da hora homem desse colaborador. Ou seja, o quanto custa para você este funcionário num período. E aí você vai fazer esse cálculo, pegar todas as horas contratadas nele e fazer o input aqui do custo hora homem. Como que o sistema vai entender isso? Tudo aquilo que o colaborador alocar de tempo em cada demanda, em cada projeto, em cada cliente, você vai conseguir ter uma visão já desse custo somado com todos os outros custos extras e de outros colaboradores que ficaram trabalhando naquele projeto. E aí você tem uma visão exatamente de quanto gasta, né, de quanto custa aquele colaborador e aquele projeto. Bom, esse então é o primeiro input, que é o hora homem. O segundo input, você vai descer também em administrar e você vai configurar os teus tipos de tarefa. Lembra que eu comentei sobre a importância, né, da gente ter uma visão aí do custo e das estimativas de entrega por tipo de demanda. Aqui você vai cadastrar todos os tipos de demanda que a sua empresa executa e qual que é a estimativa padrão para que ela seja executada. Isso daqui o próprio sistema vai te dar uma visão de previsibilidade, tanto de tempo de entrega, quanto também de previsibilidade de custos, né, orçamentária. Ou seja, quanto está prevendo custar esse projeto para essa conta e se há um risco ou não dele sair do orçamento. Então aqui você vai cadastrar essas estimativas padrão e perceba que aqui o sistema já te dá também o realizado. Esse é o orçado e esse é o realizado. Ou seja, com base em todo mundo que trabalhou nesses tipos de tarefa, qual que é a média do tempo investido em cada um deles? De nada adianta eu fazer, por exemplo, estimativa de 2 horas para a execução de tarefas do tipo auditoria, sendo que a média da minha equipe tem gastado 7 horas. Isso é um custo para a empresa que eu não estou assumindo. Ou seja, eu acho que eu vou gastar um tempo e no final eu gasto outro. E aí para aquelas empresas que fazem a precificação por FII mensal, aqui é muito importante também ter essa visão. Se eu estou cobrando R$10.000 por um projeto, de fato eu estou gastando menos do que isso e conseguindo ter a minha margem garantida de lucro? Fica aí um questionamento para vocês. Rafael, como que o sistema então trabalha com a parte da alocação do tempo para eu conseguir gerar essa informação do custo? É basicamente o seguinte, como é bem conhecido, o Revent é bem famoso pelo play na tarefa, e esse play na tarefa ele faz todo o diferencial, porque é uma alocação dinâmica do tempo. Não é um timesheet que você preenche, não é uma coisa que é manual e que muitas vezes é cheio de falhas. Pelo contrário, como você está estimando um custo, é muito importante que você garanta que a execução dele está sendo também gerenciada. E para se garantir a execução, tem que ser algo integrado, ou seja, em tempo real. Não caia na cilada de deixar
colaboradores preenchendo o timesheet no final da semana de tudo que foi trabalhado naquele período, porque ele não vai lembrar, é humanamente impossível você alocar o seu tempo de forma manual tão precisa, porque tem pequenos gaps, pequenas falhas ao longo da semana que não são percebidos. Então é muito importante você escolher um software que tenha alocação integrada de tempo. Ou seja, vamos supor que nesse momento agora, a minha prioridade se tornou esse Sales Report. Então eu vou trazer ela aqui para frente, eu vou trabalhar nela agora e eu vou dar um play nessa demanda. A partir desse momento, o sistema está contando, né, tempo justamente nessa atividade e ele está alocando o meu custo hora-homem para essa campanha que está referente a este cliente. Ou seja, no final eu consigo ter uma visão do meu tempo investido junto com de todo mundo que participou desse projeto. E aqui é assim que o sistema vai alocando o tempo, que é quando você dá play e pause nas demandas. Vamos voltar lá para o dashboard? Aqui então eu vou criar algumas métricas. Inclusive, eu posso criar métricas de projetos que estão, de clientes que estão acima do meu orçamento. Olha só que legal. Basicamente eu vim aqui em nova métrica, eu vou selecionar a métrica de tarefas ou de projetos, por exemplo. Vamos pegar aqui de projetos e eu vou colocar projetos que estão acima do meu orçamento. Ou seja, se eu estou cobrando um FII mensal daquele cliente de R$10.000 por mês, todos aqueles projetos que estão ultrapassando, vamos pegar um status orçamentário, que estão ultrapassando 10 mil, eu quero ter uma visão mais rápida de quais são esses clientes. Ou então, eu posso ter uma visão de projetos que devem ultrapassar o meu orçamento. E ainda mais, eu posso também ter uma visão do quanto eu já investi, tanto em tempo quanto em progresso. E aqui o sistema te dá várias opções. Por exemplo, de custo investido, eu quero saber tudo aquilo que eu já gastei mais de R$5.000 na minha empresa. Quais foram esses projetos? Então tá aí algumas opções de métricas para vocês criarem. E aí você vai ter uma série de indicadores aqui que vão facilitar a tua visão. Por exemplo, nesse meu caso, eu tenho 3 projetos acima do meu orçamento. E quando eu clico aqui, o sistema já traz para mim quais são esses projetos. E quando eu precisar, basta eu entrar dentro do projeto e ter uma visão aí de como que está a execução dele com o meu Kanban. Isso aqui é uma forma incrível de você aí melhorar e gerenciar a tua rentabilidade. Vamos lá. Trazendo aqui para uma visão de dashboard novamente, eu quero entrar dentro de um projeto para vocês verem também algumas opções que eu tenho de configuração e de acompanhamento do meu custo. Aqui dentro da minha tela de projetos, além dessa visão em Kanban, que eu tenho para operacionalizar o meu processo e, enfim, distribuir demandas, arrastar os meus cards e mostrar as minhas etapas, eu tenho uma visão que é uma visão de estatísticas. Ou seja, aqui eu consigo ter exatamente um orçamento, um custo estimado, e aí percebam que a inteligência do Rarity, ela faz a estimativa não só de tempo, como também do custo, levando em consideração a hora homem trabalhada e o tempo que está para ser alocado naquela demanda. Ou seja, aqui, neste projeto, eu tenho um orçamento de gastar 150 mil. O sistema com a inteligência está lendo todas as tarefas, todas essas 106 tarefas que estão ali cadastradas, e ele está pegando o quanto cada um desses, que possuem horas homens diferentes, e ele está alocando e fazendo o cálculo justamente quando está prevendo gastar, baseado no que já foi executado e também nas estimativas padrão, que é o meu orçamento em que ainda será executado. E aí com isso o sistema me dá um custo estimado. Caso meu orçamento aqui fosse menor, se ele fosse, por exemplo, de R$100.000, vamos lá. Digamos que aqui o meu orçamento era de 100 mil. Automaticamente o meu sistema já me mostra que ele está acima do orçamento e eu já recebo um alerta. E aí eu consigo ter uma visão exatamente de onde está esse custo. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Aonde será que eu estou gastando tanto com esse projeto que ele saiu do meu orçamento? Eu posso ter essa visão em horas, né, para ter uma noção de quanto já investi de tempo. Eu consigo ter uma visão no burn-up para eu ter uma ideia se eu mudei bastante o escopo, ou seja, toda vez que esse azul ele distancia do verde, significa que eu estou incluindo novas demandas, ou seja, meu escopo está sendo mudado com bastante frequência e é por isso provavelmente que está atrasando o meu projeto. E uma outra opção é eu ter uma visão em relatórios. Olha só que legal.
Aqui no Revenant a gente tem um relatório de custos. Basta você selecionar, né, qual cliente você quer ter uma visão do custo que você está investindo e o sistema vai te trazer essa visão. Exatamente com quantas horas foram orçadas para aquele cliente, quantas horas foram orçadas pro período, o quanto foi realizado e o quanto ultrapassou. E também a questão de custos. Qual que era o orçado no mês, o orçamento no período e o custo no período. Também se foi realizado e se ultrapassou. E logo abaixo, quais foram os projetos trabalhados para aquele cliente, quantas horas foram investidas nos projetos e o quanto te custou, levando em consideração a hora homem trabalhada. E é aqui que você vai encontrar aonde que está o teu gap. Ou seja, se você vê que tem um custo aqui escondido muito alto, provavelmente um colaborador muito sênior está trabalhando em demandas que não são daquele cliente ou você não está precificando elas. Outros dois custos super importantes que são muito escondidos e muito ocultos são custos ligados a refações, que são os retrabalhos, as alterações, que muitas vezes não são mapeadas, e um outro custo que chama reuniões. Pois é, reunião é um custo extremamente comum e que as empresas hoje não gerenciam. Mas imagina só, hoje você para, muitas vezes, 2 a 3 colaboradores para ficar numa sala passando o status de alguns projetos e esses colaboradores, cada um deles tem uma hora homem. Esse custo deve ser contabilizado, porque é um tempo que você não está gerenciando e não está alocando ele em nenhum projeto, ou se está alocando e está consumindo ali de um determinado cliente. E o custo de reuniões ele é tão alto e muitas vezes tão escondido e no final da semana onde que você vai enxergar ele? Putz, não deu tempo de fazer tudo que tinha para fazer. E aí quando você olha para trás, esse não deu tempo, ele é um custo, porque esse tempo que tinha disponível ele foi investido em reuniões. E aí uma coisa que é super importante, eu até inclusive já vou voltar aqui um pouquinho para a minha tela. Hoje muito se fala em redução de custos, né? As áreas de compras elas são cada vez mais pressionadas para renegociar contratos, para conseguir reduzir verbas e conseguir contratos melhores com fornecedores, e aí sempre está apertando cada vez mais o time de fornecedores, e aí a empresa está ali tentando cortar custo de vários lados, porém não olha um dos maiores custos da organização, que é a folha de pagamento. E uma empresa de serviço, essencialmente, o maior custo dela, diria que 80% do custo das empresas é folha, né, das empresas de serviços. E esse custo, ele muitas vezes não é gerenciado. E quando é gerenciado, como que é feito? É demitido muita gente ou cortado promoções. E o ideal não é fazer dessa maneira. O ideal é você ter uma visão, se você está contratando 40 horas semanais dos seus colaboradores, aonde que estão sendo alocadas elas? Você precisa de ter toda essa capacidade ou você consegue usar esse tempo, talvez ocioso, que não está sendo mensurado, em outras coisas? Então, isso é muito importante. Fazer o gerenciamento do custo, né, da folha de pagamento e aonde que está sendo investido esse tempo que foi contratado dos seus colaboradores é um ponto super importante e que quando você tiver essa visão mais estratégica, você vai conseguir aí ter uma rentabilidade melhor dos teus projetos e dos teus clientes e conseguir saber exatamente qual cliente tem se pagado e qual cliente não tem se pagado e tem trazido mais prejuízo. E por fim, um outro custo super importante, como eu comentei ali atrás, é o de refações. Ou seja, é importante você mensurar quanto que você está investindo em tempo para cada tipo de alteração. E se no final o teu cliente ele participa e ele contribui desse custo com você. Ou seja, existem duas maneiras. Ou eu posso combinar com o cliente uma quantidade máxima de alterações que ele pode solicitar no projeto, ou então eu posso deixar isso aberto e falar, você pode solicitar as alterações, se partir a mudança de você e não um erro da empresa, a partir de agora você pode contratar, ou melhor, você pode pagar por essas horas adicionais que foram inseridas no projeto. E aí para você conseguir mensurar isso para ele, é muito importante ter um software que vai te trazer essa visão em Excel. E vou te mostrar qual relatório é melhor para você olhar quais foram essas horas adicionais investidas dentro da atividade. Beleza? Vamos lá. Dentro da tela também de relatórios, você tem aqui uma visão de custos, uma planilha para você conseguir extrair tudo que foi trabalhado para aquele cliente, e aqui você vai ter uma visão exatamente de quais foram as tarefas que foram executadas, e aí sim você consegue mandar isso para o cliente, mostrar para ele o que foi trabalhado, mas para você conseguir mensurar as reuniões ou as refações e o impacto disso no teu custo, é basicamente vir aqui em esforço por tipo de tarefa. Aqui você vai ter uma visão muito clara de quais foram os tipos de tarefas trabalhados naquele período, ou seja, digamos que esse desenvolvimento P seja uma tarefa do tipo refação.
você tem uma visão no período de quantas refações foram feitas e qual foi o percentual de tempo investido nelas, tanto em horas quanto em custo também, e o quanto aquilo impacta no teu custo total da empresa. Olha só que bacana. E aqui você tem essa visão, então, muito mais clara e muito mais fácil para fazer esse gerenciamento. Além disso, eu sugiro também você trazer essa métrica para o dashboard, ou seja, crie métricas baseadas em tipos de tarefa para você conseguir mensurar exatamente quantas horas foram investidas no período para cada um desses tipos de tarefas. Olha só aqui o meu dashboard para vocês verem. Por exemplo, nessa tela eu tenho uma visão de quantas horas eu investi nos últimos 3 meses só em tarefas do tipo retrabalho. E aqui eu posso também ter uma visão quanto eu investi em reuniões, quanto eu investi em correções de bugs, quanto eu investi em atendimento ao cliente. Você pode parametrizar isso daqui da forma que você achar mais interessante. E para criar essa métrica, nova métrica, e você vai usar a métrica gráficos de horas registradas por tipo de tarefa. Basta vir aqui e selecionar qual tipo de tarefa que você quer mensurar esse custo, né, esse investimento. Basicamente, essa é a maneira mais clara. E para a gente finalizar aqui, os últimos custos, né, que são os custos relacionados ao processo como um todo, que não são parte de horas trabalhadas e sim custos extras, como materiais, impressões, viagens, né, refeições. Basta você vir aqui em custos, editar custos extras, e aí sim você consegue adicionar custos com data e hora e o valor do que foi de fato consumido ali por aquele projeto, que também esse custo extra ele vai sair no final para você ter uma visão da rentabilidade da tua conta. E também, para você ter essa visão do real orçado, basta vir aqui na hora de cadastrar os seus clientes e dentro da engrenagem você pode editar e definir um orçamento para aquele cliente, tanto em horas quanto em custos. Olha só. Basicamente eu defino aqui quantas horas e quantos reais eu vou investir naquele cliente no período. E aí o sistema também me mostra o que está fora do meu orçamento e o que também está dentro. Tá ok? Vamos voltar aqui para a minha tela. Pessoal, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar com vocês nesse webinar. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, o Werenit aqui eu apresento de uma forma muito genérica, mas ele é adaptável para vários tipos de modelos diferentes de gestão. Você que precisa ainda tirar dúvidas, quer testar, não deixe de entrar em contato com a gente. A gente vai falar com você, colocar você em contato com os consultores de produto e eles vão te ajudar aí a melhor gerenciar a lucratividade e a rentabilidade dos teus clientes, tá ok? Muito obrigado, vamos até as próximas e um abraço e até lá!